Trailer novo dos Lanternas chegou. Será que o pessoal ficou mais tranquilo? Não ficou. Temos ainda muitas críticas. O pessoal já começou a curtir um pouquinho mais essa nova empreitada desses estúdios. Vamos assistir primeiro o trailer, depois comentamos. Colocando o fone e bora pro play. Esse anel é a maior arma do universo. Exatamente. Essa cena ficou legal. Quando e se usar? Essa é toda a questão, garoto. Quando e se usar? Olha aí. Você usou o anel pra fazer dinheiro falso? Essa lição de moral aí. Olha, CDC Studios. Conseguiu o anel. Você sabe como foi. Garoto Isso. teve entrevista Não. de emprego. Aí, ó. Ó o verde. Devesse ter. Um poder desses não devia ser merecido? Tuxê. Mas será que não mereceu? Eu tô nessa desde que você era bebê. Você Ó, só o vai pequeno pegar John esse anel Stewart. por cima do meu cadáver. Hal tá meio chateado, né? Ele gosta de mim. Tá todo mundo mentindo pra gente. A gente não sai daqui até descobrir o que estão escondendo. Perigo são ossos do ofício. Cara, eu acho que essa cena deve ser em 2026 já. Como foi escolhido? Ou no pra tempo isso? presente. No fim é só uma... Ó, o Hal jovem. Medo? Você está com medo? Are you afraid? O amarelo, hein? Será que é o Sinestro? Ah, é o Sinestro, né? Estão com medo? Opa! Olha aí. O Guy. Está com medo? Carl Chandler. Está com medo? Aaron Pierre. Está com E essa arma, hein? É a segunda vez que aparece, hein? Um verdinho aparecendo ali, hein? Apareceu, eu vi, hein? Fui criado pra não ter medo. E vou fazer isso melhor do que ele jamais fez. Então vá atrás disso, John Stewart. Lanternas. Nova série, 16 de agosto. HBO Max. Bom, vamos lá então, meus amigos e minhas amigas. Eu acredito que, na verdade, esse trailer aqui foi um passo a mais na evolução do marketing dos Lanternas. Tá parecendo o que é o marketing da série do Watchmen, lá do Damon Lindelof. Que o primeiro trailer eles apresentaram umas coisas bem básicas que pareciam que não tinham nada a ver com o Watchmen necessariamente, para pouco a pouco eles começarem a mostrar coisas que tinham uma boa relação no que envolve o lore das histórias de Watchmen, e aqui a gente volta para os Lanternas então. Nós temos aqui o anel. Muita gente tá reclamando do douradozinho que tem aqui, falando que, pô, a fraqueza dos Lanternas é o amarelo, eles não podiam colocar amarelo no anel. É que depende muito da concepção, meus amigos, envolvendo essa questão do amarelo. Na verdade, depende do período, porque você tem a lance do Parallax, tem lanternas, como por exemplo foi a questão do Kyle Rayner, que não tinha problema envolvendo o amarelo. Então, assim, não é uma regra que é tão literal assim, depende muito do momento dos quadrinhos essa questão do amarelo. E outras pessoas estão falando que isso aqui no amarelo é dourado, né? Mas enfim, eu achei bonito o anel. Essa cena aqui tinha sido já mostrada no Domingão, essa aqui chamou muita atenção. Parece que se passa na Terra isso aqui. O Kyle tá inclusive com a sua jaquetinha aqui e ele tá ajudando as pessoas. Esse vermelho aqui, será que é alguma coisa envolvendo as lanternas vermelhas? Será que a gente pode ter algo do Atrocitus aqui acontecendo? A galera que inspirar diz que sim. Eu não arriscaria isso no primeiro momento, mas quem sabe pode ser, né? Porque a gente ainda tem esperança que outros lanternas, ou na verdade outros espectros do anel, apareçam também durante a série. A gente sabe que tem os Lanternas Verdes, vai ter o Sinestro, Lanterna Amarela. Eu acho que já é uma Lanterna Amarela mesmo. Quem sabe a tropa dos Lanternas Vermelhos aí faça ou dê o ar da sua graça também nessa brincadeira toda. Mas foi uma boa cena que eu gostei, como o Hal ajuda as pessoas. Talvez seja uma cena, ou a gente já tenha visto a cena de consequência nisso, quando o personagem tá olhando pra rua toda destruída e vendo como é que ficou o negócio, ou pensando exatamente no que foi então toda essa visão de um ataque, ou o que foi esse ataque que aconteceu naquele momento, fazendo parte aí de todo o mistério que está rolando nessa cidade. Aqui possivelmente deve ser uma cena do primeiro episódio, né? Começa a construir o que envolve as origens do personagem, ou sobre as responsabilidades do anel, pode ser também, porque tem essa ceninha aqui envolvendo dinheiro. Isso aí eu achei bem Hal Jordan, né? Hal Jordan, ele não é um carinha santo. Eu achei a cena legal, eu achei divertida. Talvez alguém vai reclamar, não, ele podia ter feito um jukebox sozinho, com anel, e não necessariamente ter feito dinheiro pra colocar na máquina. Inclusive, eu acho que esse verde aqui tá legal, meus amigos, né? A outra reclamação que eu vi o pessoal tendo é que não estava verde o suficiente, estava um verde azulado. Isso não era coisa dos lanternas, mas eu acho que tá um verde aqui com um aspecto legal. Tá bem verde, né? Ou não? Não tá tão verde assim, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Esse construto aqui tá com um verde legal também. Não acham? Sim? Não? Tô ficando maluco? Ai, Fábio, você não precisa ser irônico. Eu não tô sendo irônico, eu tô realmente questionando se esse tom de verde está legal.
porque eu realmente vi pessoas reclamando do tom de verde. E diga como você ganhou o seu anel. Acho que ainda faz parte do papo que o Jon e o Hal estão tendo no bar ali. Eles talvez tragam um pouco do que são as regras envolvendo as lanternas pro público. Pode ser que aconteça um pouco disso. Mas aqui você tem uma cena onde envolve mais um construto com o Hal se protegendo do tiroteio que está rolando por aqui. Curti também esse momento. Aí você começa a ver um pouquinho dos poderes aparecendo, né? Era a preocupação da galera. Pô, você tem aí 2 detetives super-heróis atuando nessa cidade, mas não tem nada de poderes. Pô, pelo amor de Deus, essa série não vai trazer nada dos lanternas. Começou a trazer. Podemos ficar um pouco relaxados, né? Toda a discussão envolvendo o poder do anel é importante também, né? A questão da moral de você ter a maior arma do universo também, acho isso muito importante. Acho que vai ter essa discussão toda na série e eu acho que pode ser uma boa discussão, inclusive. Bom, a gente tem um ponto importante aqui, né? Que a série acabou trazendo, que é o pequeno Jon Stewart aparecendo. Jon Stewart vendo então o Hal Jordan sendo um super-herói na Terra, sendo Lanterna Verde. No meio disso você tem essa cena aqui que o Hal Jordan tá meio putaço com o Jon Stewart. Vai ser realmente uma relação um pouco mais conturbada entre esses dois personagens. Eu acho que essa cena aqui que tem aparecido bastante, talvez possa ser a cena onde a gente já vê o Jon Stewart mais pra frente dentro da cronologia da série. Porque lembrando, conforme foi dito pelo Chris Mann, showrunner do trabalho, nós temos 2 linhas aqui cronológicas rolando. Tem a linha cronológica envolvendo a investigação do Hal que acontece em 2016, na pequena cidade de Nebraska, e você tem então o futuro, em 2026, com o Jon Stewart lidando com outra investigação. Quem sabe essa cena aqui possa se passar já em 2026. Que é geralmente aquela cena que aparece o Jon Stewart, deixa eu ver se tem mais pra frente aqui, ele aparece com a lanterna já, né? Então quem sabe pode ser esse momento. Aqui também tá com uma cara que teve aquela explosão de um alienígena, uma coisa nesse sentido. Pode ser o mesmo momento que o Hal Jordan acabou ajudando as pessoas, mas também pode ser um momento diferente. Porque aqui você tem, na verdade, o Jon já com a lanterna. Quem sabe, se o Jon tá fazendo todo o treinamento com o Hal Jordan, eu acho que ele ainda tá conhecendo os detalhes do que é ser um Lanterna Verde. Ele já não estaria com a bateria aqui para carregar o anel. Por isso me faz pensar que pode ser uma cena que retrata o futuro, a linha cronológica mais para frente avançada, do que necessariamente o mesmo momento de 2016. Mas posso estar errado. Jon lidando com uma galera aqui. E aí você tem pegando o Jon, né? Ó, a viradinha, né? O corte da cena. Show. Claro, né? Eu tenho que sempre reforçar isso, é um trailer. Talvez o momento do episódio seja bem diferente aqui, o desenvolvimento, inclusive os próprios cortes. Aí você tem esse ponto importante que é o Hal Jordan, então, um pouco mais novo, não envelhecido, conforme a gente vai ver no período da série. E aí você pensa que, na verdade, essa série pode ter mais de uma linha cronológica de trabalhos aqui, porque você vai ter essa visão de Jon Stewart encarando o que é o super-herói Hal Jordan Lanterna Verde. Talvez ele não tenha mais, ou nunca teve aqui, uma identidade secreta. A gente vai ver como é que vai ser esse desenvolvimento. Algumas pessoas chegaram a destacar que esse pode ser o momento que você tem que o Jon Stewart admirando o Hal Jordan como um super-herói da Terra. Para daí quando você tem um momento que envolve 2016, o conflito, e o Jon Stewart meio que partindo daquela máxima, nunca conheço os seus heróis. Talvez seja o momento de conflito aqui, dele entendendo o que é então o super-herói Hal Jordan. Outro momento com o Hal Jordan mais jovem, você vê inclusive até que o uniforme dele tá aparecendo aqui, o polêmico uniforme, que tá com o verde aqui pegando um pouco mais, né? Parece que é o uniforme que tá mais lavado, tá mais bonitinho, né? Não desbotou ainda. E você vê que essa palavra aparece bastante aqui, o medo, afraid. Você tem medo, você teme, que tem a ligação envolvendo os lanternas amarelos. Talvez a temática da série é como você enfrenta os seus medos. Claro, isso faz parte do desenvolvimento dos lanternas também em várias histórias. Mas que talvez o Hal Jordan esteja um pouco mais tranquilo sendo o super-herói da Terra. Muita gente tá pensando que isso aqui pode ser o Sinestro chegando em algum momento. Isso aqui parece um raio amarelo, né? Parece um trajeto todo amarelo sendo feito por uma pessoa aí com um certo anel. Será que é? Bom, parece porque daí você vê aqui o Hal Jordan com o seu uniforme polêmico conversando com uma pessoa, que é o Sinestro. A galera já, inclusive, aumentou a saturação, já viu aqui que tá roxo, realmente vem aí o Sinestro com a sua cor roxa. E aqui parece que ele tá numa prisão mesmo, ele tá meio que com algemas aqui e o Hal Jordan veio conversar com o cara. Aqui parece que a gente tá no momento já mais do presente, de 2016, porque o uniforme tá gasto aqui, né?
Deixa eu ver. O uniforme tá meio gasto aqui, né? Parece o uniforme que a gente viu no primeiro teaser lá, e aí o pessoal tá sentando porrada nesse uniforme. Não gostaram dessa versão. Eu digo pra vocês que me parece muito que eles pegaram aquele design do que é Terra 1, que claro, Terra 1, lembrando, não é necessariamente um uniforme. Você tem o Hal Jordan usando um traje de astronauta, e aí você tem o espectro do anel formando um pouco o que é o símbolo dos Lanternas Verdes. Parece que a galera da série pegou muito o conceito do que é esse design e colocou como uniforme aqui pros Lanternas. Pior que não dá pra ver o restante do uniforme aqui. Parece que ele tá com uma armadura, na verdade, né? Não necessariamente uma malha, um traje de borracha, sei lá. Mas parece que é realmente um uniforme muito, mas muito surrado. E ao mesmo tempo, se você faz o paralelo com o uniforme que apareceu quando ele era mais jovem, você vê que a tendência é a fotografia retratar o uniforme bem mais gasto, como se o Lanterna Verde aqui, o Hal Jordan, estivesse cansado já, de saco cheio, envolvendo ser o patrulheiro aí do universo através do anel dos Lanternas Verdes. Realmente eu acho que o Hal Jordan tá de saco cheio de ser quem ele é, e esse uniforme representa muito isso nessas cores aqui bem mais gastas. Quando você volta a algumas cenas aqui, você vê que a paleta de cores, ela fala muito, conversa muito com o uniforme também. Você vê aqui o verde pegando dentro do restaurante, ao mesmo tempo o marrom pegando aqui, o negócio meio desbotado. Não tenha dúvida, meus amigos, que a fotografia vai colocar muito essa visão mais gasta das coisas aqui. Você não vai ver uma cor muito viva nesse momento aqui em 2016. Talvez em outras retratações do Lanterna Hal Jordan, quando a gente vê aqui o passado, ele mais novo, a gente pode ter um negócio mais vivo, tal qual apareceu ali com o Lanterna Verde aqui, ó. Aqui você vê o tom de verde um pouquinho melhor, né? Então pode ser que nesses momentos aqui, inclusive, a fotografia vai evidenciar muito uma cor um pouquinho diferente, um pouco mais viva. Mas quando você fala aqui de 2016, ou nesse momento atual aqui do Hal, o negócio realmente vai ser nessa pegada aí, representando exatamente o que é o personagem nesse momento. Saco cheio. Mas é isso, tá lá ele conversando com o Sinestro aí sobre qualquer tipo de acontecimento, possivelmente envolvendo a sua investigação no planeta Terra. O que o Sinestro deve ter feito aí, né? E aí você tem esse outro momento aqui que a gente fala de John Stewart com seu passado, então, com os fuzileiros navais. Acho que era fuzileiros navais, né? Eu tenho várias curiosidades possíveis envolvendo essa série, né? Eu realmente acho que ela vai surpreender bastante. Mas eu tô curioso para ver como é que vai ser o desenvolvimento do próprio John Stewart aqui. Porque a tendência é ele ser o personagem principal. Me parece que a série está construindo o olhar dele para trazer para o público o que é você descobrir os Lanternas Verdes do DCU. Então você tem essa visão mais inocente do passado, descobrindo o Lanterna Verde Hal Jordan. Aí você tem a visão do presente, com o cara meio decepcionado com o Hal, mas treinando e curtindo lá o que tem que ser curtido. E você tem o momento de 2026, onde você tem o Stewart já calejado com tudo que aconteceu. Eu acho que realmente vai ser interessante ver essas 3 passagens de tempo e como isso constrói o nosso protagonista. Aí você tem esse momento que é a chegada então do Guy Gardner aparecendo aqui, né? Ó, o Guy aparecendo. Ele ainda tá com o uniforme aqui do que envolve a Gangue da Justiça. O Guy Gardner também vai ser um personagem que vai ser um pouco construído com o passar dos acontecimentos da série. Parece que o Nathan Fillion tem alguns momentos durante o trabalho e você vai ver então o personagem um pouquinho desenvolvido então durante a passagem de tempo de 2016 até 2026. Como é que ele se tornou Lanterna Verde, como é que ele talvez fez parte da Gangue da Justiça, mas que parece ser um momento atual. Eu tinha ouvido falar, lendo algumas entrevistas, que a maior interação que o Guy Gardner vai ter é com o John Stewart, não necessariamente com o Hal Jordan. Parece que o Guy nem interage direito com o Hal, se interagir alguma coisa. E eu creio então que aqui nesse período de 2026 o Hal já não existe como Lanterna Verde. Eu pelo menos tive essa sensação nessa peça de marketing, que realmente o John Stewart está por conta própria. Depois do todo o treinamento que ele fez, o Hal pode ter morrido, pode se ter tornado um vilão, pode simplesmente ter se aposentado. Tem várias opções possíveis, não uma única certa. Eu tô torcendo para que não coloque o Hal Jordan sendo Parallax, sendo vilão, por favor. Mas acredito então que nessa cena do presente atual aí do DCU, você tem aqui então o John Stewart por si próprio. O Guy, acho que chega para conversar com o John Stewart, acho que ele tá na prisão, pode ser. Enfim, o John Stewart vai ter também aqui um arco de construção um pouco mais pesado que parece, se entendendo como o Lanterna Verde. Acredito que isso aqui é outro planeta, né? Porque a gente tem coisas diferentes aqui, luas diferentes. E aqui você tem um ponto importante na fotografia, porque quando você bate o olho, você vê o que tá pegando aqui. A cor amarela. E ao mesmo tempo estão falando novamente aqui o Afraid, né? Você tem medo? Tá com medo? É algo importante envolvendo o Sinestro nesse momento? O que tá rolando? Acho que não só a série vai construir bem o Hal Jordan, o John Stewart, mas eu sinto que a série vai construir bem também o Sinestro, hein?
tô achando que vem um bom desenvolvimento desse grande vilão do universo DC. Bom, mas é isso, aí começam as passagens envolvendo os nomes. Kyle Chandler concorreu aí ao Emmy. Esse aí talvez seja um momento envolvendo o pai do Hal, o falecido pai do Hal, pois é, né? Aaron Pierre. Tem essa cena aqui que tá pegando bastante com essa arminha aqui, né? Que eles apontam na cabeça do Jon Stewart. Não é a primeira vez que eles dão ênfase nisso, é a segunda vez que eles estão dando ênfase nessa parada. Eu confesso que eu não consigo identificar o que pode ser isso. Jon Stewart correndo, fazendo pirueta aqui. Tem um momentozinho aqui do verde aparecendo. Será que o Jon Stewart usou o anel dele? Ou você tá em um momento que tem uma lanterna verde aparecendo ali? Boa pergunta. Essa conversa que nós temos do Jon Stewart aqui me deu a sensação que realmente o Jon ele tá sozinho já no período presente de 2026. Por mais que você vê que as roupas aqui do Jon são os momentos que ele está interagindo com o Hal. Então essa cena aqui ainda deve se passar em 2016. Mas você vê aqui a construção do atrito, né? Eu posso fazer isso muito melhor que ele. Eu acho que a decepção do Jon Stewart com o Hal Jordan vai ser muito grande. Não sei o que o Hal fez aí pro cara ficar tão chateado com isso. Mas vamos voltar àquela máxima, né, de nunca conheça os seus heróis. Eu espero que eles não tornem o Hal Jordan um grandíssimo vilão. Que no fim, então, dentro dessas passagens no que envolve passado, presente e futuro, você desenvolva aí o que é o Jon Stewart entendendo o próprio Hal Jordan. Mas aqui quando o Jon tá usando o anel, você vê algumas armas de fogo aparecendo no fundo. Será que ele se cansou das armas? Eu não vou usar mais essas paradas, vou usar o anel de lanterna verde. Que se dane! Lanternas! 16 de agosto, HBO Max. Ó o verde! Apareceu aí. O James Gunn vai se manifestar aqui em uma resposta a um comentário onde destacava no comentário a aparição do Omega, a questão envolvendo Atrocitus, que parecia um humano, que vão tirar o passado de arquiteto do Jon Stewart, sobre o Jon Stewart ver, quem sabe, o Hal como um herói, uma coisa nesse sentido. Enfim, o cara que trouxe várias coisas que muito se encaixa, que eram os rumores envolvendo que poderia ser a série, como Atrocitus, o Mão Negra, etc. E o James Gunn respondeu aqui que a maioria do que foi dito por ele aqui não está na série. O que pode ser Atrocitus, Mão Negra, essas relações estão sendo construídas aqui, talvez sim, talvez não. O fato é que a gente entra naquele problema envolvendo as expectativas geradas muito por causa de rumores, que sempre é um perigo, né? Você construir uma expectativa do que pode ser a série através de mentiras é um complicador. É claro, o Gunn coloca a palavra almost. Quase tudo que foi falado aqui não estão no show, ou na série especificamente. Pode ser que algumas coisas estejam. Então quem sabe, pode ter um Atrocitus aqui, uma Negra lá, ou a construção das relações que são colocadas aqui. Mas muita calma com as teorias envolvendo os outros lanternas aí, pode ser que não aconteça. Bom, veremos. Temos o Damon Lindelof, um dos roteiristas, produtores aí da série, fazendo uma brincadeirazinha, né? Falando, poderia ser mais verde. Mas estamos progredindo, pessoal. Olha aí, quem sabe no próximo trailer o negócio fique mais quente ainda, mais verde, povoe aí então as cenas. Tá acontecendo, pessoal. Tá rolando. Vai ficar mais verde, eu acho, né? Bom, o fato é que eu vi que esse trailer acabou conquistando um pouco mais um público que estava em dúvida. Não conquistou todo mundo. O uniforme aí que o pessoal tá criticando bastante, que acho que foi o ponto mais crítico aqui desse teaser, ainda faz com que muitas pessoas fiquem ali, né, com o pé atrás, pensando, não vai dar certo, esse uniforme tá feio, não sei o que. Quero ver como é que vai ser o uniforme de Jon Stewart. Mas eu digo pra vocês que as cores escolhidas ali, elas têm algo a falar sobre a história e sobre o estado atual do Hal Jordan. Não acho que a gente tá simplesmente diante de uma questão estética, mas sim de uma questão envolvendo narrativa dos episódios da construção aqui do que é a persona do Hal Jordan, com as suas várias eras aí. Eu acredito que realmente você tá aqui num ponto importante e as cores, as paletas de cores vão fazer muita diferença ao contar essa história. Como qualquer outra produção, convenhamos, nada é gratuito envolvendo uma série e um filme. As coisas são colocadas nos mínimos detalhes, tem várias pessoas ali trabalhando com os vários aspectos envolvendo a produção de uma série, onde todo detalhe tem a sua importância para a narrativa. Deveria, na verdade. Uma grande série deveria fazer isso. Eu acredito que a galera da HBO aí e da DC Studios tem como propósito fazer isso no desenvolvimento da narrativa, incluindo a questão das cores. Porque quando você tem uma cor fazendo parte da construção do lore dos personagens, eles vão se adentrar muito nisso também. Mas até chegar a série, até a gente ver os 8 episódios, você vai ter muita gente ainda chateada com tudo que tá acontecendo. Não vai dar pra agradar todo mundo, mas eu curti esse trailer, já tinha gostado do primeiro teaser, especialmente na relação Jon Stewart e Hal Jordan. Mas as pequenas pitadas que estão sendo colocadas aqui estão me chamando muito mais atenção. E além do mais, você começa a ver os pequenos elementos surgindo, envolvendo então o que é o Lorde dos Lanternas, né? Pelo menos aqui são os poderzinhos, alienígenas aparecendo. Sinestro tá lá, né? Então
realmente aí, pouco a pouco, a galera tá liberando, a galera tá mostrando. Eu tô vendo algumas pessoas falarem que o que aconteceu com o primeiro teaser, da reclamação dos fãs, acabou então trazendo o efeito Sonic. Estão refazendo a série, estão remontando ela, porque os fãs reclamaram. Eu acredito, meus amigos, que é meio estranho você pensar nisso, porque o Sonic teve uma coisa diferente. Na verdade, eles tiveram que adiar bastante o lançamento do filme para refazer tudo que envolvia o Sonic. Se eventualmente nós tivéssemos efeito Sonic, a série não sairia em agosto agora. Sairia bem mais pra frente, iriam ter que refazer um monte de coisa. Não acho que é o caso, você pode falar a questão do marketing. Mas eu vou dizer pra vocês que eu acho que a galera do marketing da HBO tá surfando também na polêmica, no sentido, beleza, vamos pegar essa galera que tá chateadíssima, que ainda tá assistindo também o trailer, o teaser, vamos explorar isso pra chamar a atenção pra série também. De novo, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu acho que tá indo um pouco por esse caminho aí. Então, veremos aí, meus amigos, qual será a próxima peça de marketing envolvendo a série dos Lanternas, o que eles vão entregar pra nós. Será que a gente vai ter mais vislumbre aí, um pouquinho mais de poderzinhos dentro das prévias? Começou de uma maneira sem nada praticamente, só com o Hal Jordan voando lá. Agora você já vê ali uma coisa aparecendo. Já apareceu uma bolha ali do Hal Jordan para evitar que ele fosse alvejado com um monte de tiros. Apareceu o Construto lá impedindo então um ataque alienígena supostamente. Tá ficando legal o negócio. Enfim, meus amigos e amigas, veremos. Mas eu curti o teaser, eu gostei dessa nova prévia aí. Eu tô realmente pagando pra ver essa série e eu tô esperançoso que seja um bom trabalho. Abro a palavra pros senhores, nobres amigos e amigas, que acharam, não curtiram. Já começamos assim, não curtiram? Ou curtiram? Pô, gostaram? Vai que, né? Comente aqui embaixo, sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Fiz a minha resenha envolvendo o Lego Batman, o Legado do Cavaleiro das Trevas, um game sensacional, você que é fã do Batman vai gostar bastante do que fizeram, se você gosta muito de humor também vai ser um prato cheio, enfim, muitas coisas boas, assista essa resenha extensa que eu me dediquei para falar sobre este game. E além do mais, também comentei os próximos lançamentos da editora Panini Comics, com os quadrinhos atrasados, pois é, assista o vídeo lá, com os comentários da Cris de Julho. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, porque é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.